Durante o tempo que eu estive na Argentina, tive a oportunidade de conhecer histórias de jovens que atuaram como voluntários em diferentes partes do mundo. E uma dessas pessoas é a Micaela. Ela sentiu desde cedo esse desejo de servir a Deus, mas foi só após uma série de imprevistos e portas fechadas que ela finalmente entendeu que o plano de Deus era maior. Hoje você vai conhecer a história dessa jovem que levou fé e música à Espanha. Meu nome é Micaela Garcês, sou argentina, moro aqui na Argentina e fui voluntária em Sagunto, na Espanha. Desde pequena, eu sempre via na igreja muitas pessoas que iam para a missão, ou conhecia familiares também, e isso meio que ficou ali, guardado no coração e na mente. E quando terminei o ensino médio, o capelão falou comigo. Insistiu bastante. E eu fiquei, depois do ensino médio, ainda com esse desejo. Meus pais sempre me diziam: não, Mica, termina a sua faculdade primeiro e depois você vai. E bom, foram 4 anos de muita oração e também muito aquele sentimento de, ok, eu termino a minha faculdade e depois continuo. E foi isso, teve principalmente muita oração e o desejo também. O capelão teve um papel muito importante nessa decisão e basicamente esse foi o caminho que me levou a decidir. Tá bem. O interessante na história da Micaela é que ela acabou indo para a Espanha por acaso. Na época ela não tinha muita ideia para onde iria e a Espanha definitivamente não estava entre os possíveis países. Foi um dia conversando com o capelão e perguntando para onde eu poderia ir. Fiz entrevistas para outros lugares também e nada dava certo, nada era como, posso dizer, ok, é para você ir para cá, sabe? E foi uma amiga que me falou: olha, tem essa possibilidade, você pode tentar. E eu mandei. Mandei mesmo o que me pediam, foi tipo, bom, está bem. E alguns meses depois, recebi a aceitação e todo o processo que teria que fazer para poder viajar. E foi assim, muito por acaso. Mas eu acredito que Deus colocou esse país no meu caminho para que eu pudesse ir também. Esse país para que eu pueda ir também. Ao ter contato com esse novo país, a Micaela percebeu algumas semelhanças. A parte de falar o mesmo idioma, o espanhol, ajudou bastante nessa adaptação. Mas algumas diferenças representaram um desafio para essa jovem argentina. Sim, eles são um pouco mais fechados, mais distantes, mas quando a gente conquista a confiança deles, são muito amigáveis, muito carinhosos. Mas em relação à religião, é mais difícil. Talvez até acreditem em Deus, mas não têm o costume de ir às igrejas. Então, trabalhar com essa parte é um grande desafio. Com isso. E durante o voluntariado, a Micaela realizou diversas atividades com as crianças na Espanha. Bom, eu trabalhei como monitora na turma dos pequenos, com as crianças de 3 anos. Com os mais chiquititos. Ajudava a professora dessa turma e também dava apoio no refeitório, nos recreios e em diferentes oficinas que elas faziam à tarde. Eu ajudava onde fosse necessário. O meu foco era apoiar as professoras no que elas precisassem naquele momento. Às vezes ajudando uma criança que precisava de algo, preparando materiais que as professoras tinham que cortar ou montar, ou simplesmente estando com as crianças e curtindo o tempo com elas. Isso também fazia parte do meu trabalho. De meu trabalho. Além das minhas tarefas específicas, a gente também se envolveu bastante com a igreja local. O grupo de voluntários que foi comigo participou da parte de louvor da igreja. E isso foi algo muito especial para mim. Eu amo música, amo louvar a Deus através da música e poder fazer parte do grupo de louvor foi muito lindo e foi muito enriquecedor espiritualmente. Também no meu trabalho com as crianças, os pais vinham falar comigo, conversar, agradecer.
E até no momento em que eu estava prestes a voltar para casa, eles me deram um presente, me agradeceram. E tudo que eu tinha feito foi estar ali para eles, brincar, atender às necessidades que eles tinham. Con ellos, poder atender las necesidades que ellos estaban necesitando. Qual é a importância de viver como missioneiro voluntário? É um estilo de vida, faz parte do que a gente escolhe. Não é só a parte de servir e ajudar, mas também porque isso enriquece a nossa vida e nos ajuda a superar situações e a ficar mais próximos de Deus. Más apegado a Dios y É algo muito bonito. Eu acho que é uma decisão sem volta. que no hay vuelta atrás. E por que não é volta? Acho que é porque quando a gente experimenta como é lindo servir a Deus, ajudar as pessoas e compartilhar com elas o amor que Deus tem por nós, especialmente com quem ainda não conhece, a gente não consegue mais ficar parado, de braços cruzados sem fazer nada. É algo que nasce dentro da gente e precisa sair. Por isso mesmo, não tem mais volta. No hay vuelta atrás. Se você ainda está na dúvida sobre o que fazer, se deve ir ou não ir, primeiro ore muito. Deus sempre guia, sempre mostra o caminho para onde a gente deve ir. Primeiro de tudo isso. E também é importante estar decidido e consciente de que vão surgir desafios, claro. Mas se foi Deus quem guiou esse plano, tudo vai ser para a vontade dele e para a glória dele, para que a gente possa levar Jesus para outros lugares. Para otros lados. Os grandes centros urbanos do nosso planeta são um dos principais desafios missionários do século XXI. A explosão populacional urbana é um fenômeno que atinge todos os continentes. Desde 2009, mais de 50% da população mundial vive nas cidades ao redor do planeta. Em menos de 3 anos, em 2025, esse índice passará de 60%. Diferenças culturais, desigualdade social, poluição, criminalidade, falta de moradia, alimentação inadequada, as dificuldades são muitas. Mas como podemos cumprir a missão de fazer discípulos dentro da realidade urbana dos nossos dias? Há um exemplo bíblico que nos traz profundas lições sobre como podemos cumprir a missão bem aonde nós estamos. Em um dos mais impressionantes textos missionários do Novo Testamento, nós encontramos a experiência de Paulo diante de uma situação inusitada. Ele estava ali aguardando 2 dos seus amigos, Silas e Timóteo, na grande cidade grega de Atenas. Esse relato está no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do verso 16. Veja só o que aconteceu. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O texto é claro em nos dizer que aquela situação, a idolatria de Atenas, levou Paulo a sentir-se incomodado com tudo o que ele via ali ao seu redor. Em realidade, Paulo ficou enfurecido, indignado com aquela triste situação. Mas na sequência, nós encontramos algo da intencionalidade de Paulo em buscar ali meios de alcançar o coração das pessoas ali ao seu redor. Acompanhe comigo a continuação da leitura. Por isso, discutia Paulo na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Você percebe? Paulo ele se aproveitou de 2 circunstâncias diferentes com um intuito. O intuito de construir pontes de comunicação com as pessoas. Em primeiro lugar, como ele era judeu, ele ia à sinagoga ali e ele conversava com as pessoas que eram tementes a Deus, mas que ainda não conheciam quem era Jesus. Já, por um outro caminho, Paulo também ia a lugares públicos, e nesse caso a praça principal de Atenas, também com o propósito de travar relacionamentos significativos com pessoas seculares, que também precisavam conhecer o amor de Deus.
Incansavelmente, Paulo ele buscava meios de comunicar o amor de Deus em todo lugar, buscando ali oportunidades que pudesse aparecer diante de si. Pouco tempo depois, em virtude ali das inquietudes que brotavam no coração de muitas pessoas, alguns dos líderes de Atenas o convidaram e levaram Paulo ao Areópago, um tipo de centro de convenções da época, com a intenção de interrogá-lo. Para alguém que buscava oportunidades a cada momento, nada poderia ser melhor do que aquilo. Agora, centenas, se não milhares de pessoas poderiam ouvir algo especial. Aquela oportunidade não poderia passar. Então Paulo levantou-se da reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ao andar ali pela cidade, Paulo ele observou cuidadosamente cada detalhe de tudo aquilo que se colocava no seu caminho. E entre tantas outras coisas, ele viu um templo com uma intrigante inscrição: ao Deus desconhecido. Aquela era a oportunidade de ouro para ele. Paulo, uma vez mais, ele se aproveitou de uma situação circunstancial para construir uma ponte de comunicação com as pessoas dos seus dias. É sobre esse Deus desconhecido a vocês que hoje me faz estar aqui. Talvez hoje ainda não conheço, mas eu sei quem Ele é. E se vocês me permitem, quero compartilhar um pouquinho sobre tudo o que Ele fez e o que Ele representa na minha vida. Mas afinal, o que nós podemos aprender dessa experiência? Em primeiro lugar, nós temos que ser intencionais em nossa busca por pontes de comunicação. Pontes que sejam relevantes e eficazes na nossa estratégia missionária. Um outro ponto crucial: o melhor testemunho que nós podemos compartilhar é a nossa própria história, a nossa própria experiência com Deus. E que Ele nos ajude a ter essa consciência e a paixão necessária para que possamos, como Paulo, cumprir a missão de compartilhar o Deus desconhecido com todos ao nosso redor. Isso significa ser um missionário no século XXI. E então, qual é a sua decisão?